Olá, estamos aqui nos estúdios da SPU+, com Magno Silveira, bibliófilo, designer, editor, organizador da recém-lançada edição facsimilar de O Saci, um livro de Monteiro Lobato, publicado em 1921, um ano depois do sucesso do livro A Menina do Narizinho Arrebitado, né? Que foi o primeiro livro infantil do autor. Ele vai contar para a gente um pouco sobre o livro, da sua paixão por Monteiro Lobato. Eu sou o Zé Guilherme Ferreira, aqui comigo está o Guilherme Codazzi, editor-chefe do jornal O Vale. Olá para vocês, e vamos começar essa conversa antes que o Saci apareça, né? Olha, editor-chefe de O Vale e fã do Magno, do trabalho que ele faz, inclusive desse livro espetacular. Magno, a gente quer começar o seguinte: por que você escolheu O Saci para uma edição facsimilar? Olá, José Guilherme Codazzi, agradeço o convite de estar aqui falando sobre o Saci, é um prazer. Bem, eu coleciono o Monteiro Lobato já há cerca de uns 20 anos. Eu coleciono suas obras de 1918 a 1948, que foi o ano da morte dele. E nesse tempo todo eu consegui, com sorte e acaso, algumas edições interessantes e algumas edições raras. A edição do Saci, de 1921, que na verdade é a sua primeira edição, eu consegui há uns 8 anos, e ela sempre me despertou muito interesse, porque o Lobato construiu, ou pelo menos ajudou a construir, esta visão moderna que nós temos do Saci, né, que é um moleque amigo das crianças. Claro, ele continua fazendo as suas traquinagens, mas é protetor das matas, dos animais. Então esta visão que nós temos do Saci foi muito influenciada por esse livro de 1921. E este livro é uma raridade. Eu faço parte de um grupo de pesquisadores lobatianos. Esse grupo e também outros acadêmicos e outros pesquisadores me solicitam muito a respeito de livros do Lobato, de raridades e tudo, e o Saci também é bastante solicitado e bem desconhecido. Então eu resolvi fazer essa edição facsimilar para torná-la acessível, enfim, para apresentar para um público maior esta obra rara. Meu cara, e a gente está falando sobre tempo, né? Estamos aí em 2022, falando de uma obra com mais de 100 anos, e que você faz ela voltar à vida, ser apresentada a um público que não teve acesso a essa versão original. E ela é muito atual, né? A gente vê até nos dias de hoje alguns movimentos, inclusive aqui na nossa região, que usam o Saci como símbolo do folclore brasileiro, como símbolo da identidade da cultura brasileira. E Lobato levava isso, imprimia isso nas páginas desse livro há mais de 100 anos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel que esse Saci do Lobato tem na criação desse folclore nacional brasileiro, até um folclore modernista, podemos dizer assim, contrariando aquela versão que muita gente fala sobre o Lobato como inimigo do modernismo. Sim, bem lembrada essa sua pergunta. Tudo começou em 1917. O Monteiro Lobato caminhava por São Paulo e viu nos jardins aqueles anõezinhos de jardins, né, vestidos de casacos e tudo.
E ele comentou com o amigo que passeava com ele comentou, nossa, qual o motivo de termos esses anões, né, esses nibelungos e tudo? Por que não temos algo da nossa mitologia, da mitologia brasílica, né? Poderíamos ter aí sacis, iaras. E ele ficou com aquilo, ele ficou intrigado com aquilo. E então, em 1917, ele era um sapo do Estadão, né? Ele frequentava a redação do Estadão. E mais que isso, depois ele foi colaborador, e até no período da gripe espanhola, ele segurou, porque todo o staff do Estadão caiu. Ele ficou com o chefe da redação quase, né? Sim, ele tocou o Estadão sozinho, ele não adoeceu naquele período. E então, com essa proximidade com o Estadão, ele lançou uma pesquisa, um inquérito para todo o Brasil, né, direcionado aos leitores, perguntando o que eles conheciam de histórias de Saci, o que eles já tinham ouvido contar, dias escravizados. Então ele fez algumas perguntas que foram respondidas por todo o Brasil, de diversas regiões. Ele recebeu várias cartas. Uma coisa variada, né, Marcos? Cada um com um relato, assim. Ele viu que o Saci tinha manifestações diferentes de uma região para outra, algumas variações e tudo, mas com uma coisa em comum, ele sempre meio diabólico. É tanto que a capa do livro que depois ele publicou, onde ele publicou esse inquérito, o livro foi publicado em 1918. E a capa foi desenhada por José Walsh Rodrigues, que foi um dos primeiros ilustradores de Lobato. E na capa o Walsh Rodrigues fez um saci diabólico, com chifres e tudo. Essa era a visão mais coerente com os depoimentos, né? E o Lobato, então, publicou esse livro em 1918, mas ele não era um livro infantil, eram esses relatos. E ele fala para o Godofredo Rangel, que era seu amigo, numa carta, ele diz que ele passou a ser visto como uma espécie de... Eles pensam que eu tenho um criador de saci, que eu não tenho nenhuma autoridade em sacis. Eu finjo, pigarreio e eles tomam notas. Muito bom. E aí, em 1921, que ele lança, ele já bastante conhecedor do saci, né, como uma autoridade de saci, ele lança esse saci infantil, né? Então, de fato, ele tinha essa consciência, né, que ele estava tocando na mitologia brasílica, essa contribuição para a nossa identidade nacional, né? A Marisa Lajolo, num dos textos, isso é um dos textos que compõem essa edição facsimilar, a Marisa Lajolo, ela contextualiza a época em que o Saci foi lançado, como era o Brasil nesse começo dos anos 20, e ela fala desse sentimento de brasilidade, sabe? E que o Lobato entendeu muito bem esse espírito do tempo, e na verdade toda a literatura dele foi nesse sentido, né? A literatura infantil do Lobato tem esse poder, né, de tirar um pouco da dimensão europeizante, né, das coisas da Europa que vinham para as crianças, né, brasileiras. Então, ele acabou... O Saci é um exemplo dessa luta dele pela essa brasilidade, não é isso? Sim. Nesta primeira edição, do qual é o facsímile, nós temos logo na página inicial uma descrição. Ele começa a descrever a casinha de Dona Benta, né, entre as árvores e tudo, e ele coloca, é como se fosse uma fada que transformou periquitos em árvores, uma pombinha branca na casinha. Ele tem ainda tem essa fada,
que logo na segunda edição ele tira. Não tem mais a fada, ele ficou cada vez mais assumindo, né, e lançando mão da nossa mitologia brasílica, né? E depois ele faz um caminho que é até muito interessante. Ele leva personagens da literatura mundial para o sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, né? Dom Quixote. Sim. Então ele faz um caminho até inverso, né? Sim. Nesse sentido, ele foi um tanto antropofágico, né? Exatamente. Coisa que é tão colada, né, no pensamento dos modernistas, mas o Lobato foi antropofágico sempre, né? Ele só não gostava da Anita Malfatti, da exposição, ele não era contra o modernismo nenhum, né? Na verdade, no artigo dele, da Paranoia ou Mistificação, em que ele tece uma crítica à exposição da Anita, na verdade, ele está elogiando ela, sabe? Assim, ele fala, ele afirma que ela é muito talentosa e ela é grande. Portanto, ele esperava mais dela, sabe? E não ver na obra dela uma influência dos ismos, né, europeus. Ele é nesse sentido, né? E daí ele ficou taxado assim como alguém que foi contra, né, o movimento modernista. Eles eram amigos, o Lobato quis publicar o Mário de Andrade nos Estados Unidos, quando ele era adido comercial lá. Então, inclusive tem obras da Companhia Editora Nacional, que foi do Lobato, que a capa foi feita por Anita Malfatti. Tem de Cavalcante. Então não é exato isto, sabe, de fazer um contraponto, assim, uns polos que se repelem. Isso é interessante. Você falou uma palavrinha mágica. Sempre que a gente vai olhar com os nossos olhos de hoje publicações feitas há muito tempo, é o contexto, né? A gente ter contexto para entender em que momento, em que país, em que local aquela obra foi inserida, em que sociedade, né? Em que tempo. E você, além de fazer a reprodução do livro, você tem nessa obra também comentários de especialistas, textos de especialistas que ajudam a gente a contextualizar, a entender qual era o Brasil de 1921 e como essa obra impactou a nossa sociedade naquele tempo. Você acha isso importante, ter esse contexto para que o leitor de hoje possa apreciar de forma correta essa obra? Sim, sem dúvida. Eu sempre que pensei nessa edição facsimilar, eu sempre pensei com esse formato, que tenham os textos contextualizando tanto a época quanto o Saci, por exemplo, como ele era conhecido antes de Monteiro Lobato, né? Então a Silza Carla Binhoto, que é uma tremenda pesquisadora, ela escreve sobre isso. Ela mostra histórias do começo do século XX, em que tem o Saci, e inclusive com conexão com histórias europeias, né, desse ser e tudo. E ela era diferente. Ela mandou uma ilustração muito interessante que tem no livro, de um Saci de 2 pernas, branco, com aparência, sempre assim, com aparência diabólica, né, do mal. Então tem essa parte, tem, como eu já disse, a Marisa Lajolo contextualizando, falando sobre o Brasil da época, que recebeu o Saci. Ela fala também sobre essa preocupação de Monteiro Lobato de estar alinhado com a nacionalidade, né? Uma outra questão muito, muito interessante que a Lajolo aborda no texto dela. Ela fala sobre o linguajar do tio Barnabé e a relação do tio Barnabé com outros negros. Então, por exemplo, o tio Barnabé, falando sobre o Saci, ele diz que ele tinha um Saci. E era um criadinho para todo o serviço. Então, ele
ele tinha um escravo, né? Um saci que ele via assim. Mas aí, ele fala assim, ele diz que uma negrinha foi e tirou a carapuça do saci que ele tinha, que estava em poder dele. Ela tirou e devolveu. Então ele fala de uma maneira também depreciativa dessa negrinha, sabe? Então a Marisa Lajolo vê isso, que coisa interessante, né? Um negro ex-escravizado tratando os outros negros sem ter essa consciência, né? Que é uma coisa que pode acontecer até hoje, né? E, bem, ela fala disso, ela fala também da linguagem do saci, do modo de falar do saci, né? Que ela vê sotaques, assim, resquícios de um português de Portugal. Interessante, né? O saci ter esse sotaque, né? E depois o Vladimir Saqueta, que fala sobre esse livro que eu citei agora há pouco, O Saci Pererê, Resultado de um Inquérito, que foi justamente quando o Saci chegou até Lobato. Magno, o seu capítulo é sobre o Voltolino, né? Sim. Quer dizer, a sua preocupação como designer, como homem de imagem, né? Está muito voltado para as ilustrações, não é isso? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho do Voltolino, né? Uhum. Desse ilustrador que marcou época, né? Sim. E que é o grande ilustrador das primeiras décadas do século passado de São Paulo, né? Porque ele atuava, não só fazia os desenhos do Saci, mas muitas outras caricaturas, né? Sim. De fato, Guilherme, o foco de minhas pesquisas são os ilustradores, né? E isso tem a ver com eu na pré-adolescência, na biblioteca de São Pedro dos Ferros, que era a minha morada, e a biblioteca, eu ficava o dia todo lá, e manuseando lá, tinha 2 coleções completas de Lobato. E eu manuseando os livros, via e revia, e claro, lia também, mas parava sempre nas ilustrações, né? Eu sempre fui atraído pelas imagens. E daí essa minha pesquisa dos ilustradores. O Voltolino, então eu tenho o texto nessa edição facsimilar, dando conta da trajetória do Voltolino, da sua carreira. O Voltolino, ele foi o primeiro ilustrador infantil de Monteiro Lobato, né? Ele ilustrou A Menina do Narizinho Arrebitado, que foi o primeiro livro infantil de Lobato, em 1920, conforme você disse. Ele ilustrou O Saci, que é esse, né, de 1921. Ilustrou Fábulas de Narizinho, de 1921 também. Ilustrou Fábulas e ilustrou... A última obra que ele ilustrou para o Monteiro Lobato foi O Marquês de Rabicó, em 1922. O Voltolino morreu em 1926. Ele é interessante que quando ele fez as ilustrações para o Lobato, desde o primeiro, em 1920, ele já era conhecido e reconhecido, ilustrador, aclamado e tudo. É tanto que o Lobato, que não era bobo nem nada, colocou o nome ilustrado por Voltolino, Desenhos de Voltolino. Então ele colocou logo na página de rosto, né? Era uma grife, né? Era uma grife. Ele colocou tanto na Menina do Narizinho Arrebitado quanto no Saci. No Saci ele já colocou na capa, né? Então o Voltolino, ele ilustrou muito. O que mais marcou na carreira dele foi Il Pasquino Coloniale, que era uma publicação em italiano, né, feita por italianos, pela colônia italiana em São Paulo. E o Voltolino, ele chama Lemo Lemi, ele é descendente de italianos, e se autodenominava um ítalo-paulistano. E então ele ilustrou Il Pasquino de cabo a rabo, fez tudo. E depois ele passou, que deu muita visibilidade. Ele era perito em anotações, vamos chamar assim.
anotações das pessoas da rua, né? Do pessoal urbano, aquela nova classe de operários que surgiam das indústrias, os imigrantes. Então ele fazia essas anotações do povo, né? E era muito bom, e as caricaturas. Depois ele ilustrou uma revista chamada O Saci, de Cornélio Pires, em que ele ilustrava toda ela também, com diversos sacis. Ele criou diversos tipos de sacis, o saci intelectual, o saci italiano, diversos tipos de saci. E quando ele morreu, em 1926, todos os jornais deram a notícia, foi um impacto. O Lobato escreveu sobre ele. E esta revista, o Saci, trouxe uma capa muito interessante, em que o Voltolino está assim, nos braços da morte, né, com a pena na mão, e da pena flui um saci chorando. Isso foi a capa da revista o Saci, né, que ele tanto ilustrou. Magno, deixa eu pedir até para o Zé aqui, para o Magno poder mostrar o livro, que é uma obra-prima. Quem puder ter ele em mãos vai verificar todo o esforço de edição. Como a gente está falando da parte gráfica, Zé, a criação dessa obra facsimilar, ao contrário do que alguém pode pensar, que é uma reprodução que seria mais fácil, pelo contrário, o Magno fez um trabalho espetacular, né, do ponto de vista gráfico. A gente que trabalha com jornalismo, com literatura, é uma riqueza assim, e um cuidado com a qualidade, com a cor original. Eu queria que você falasse um pouquinho, Magno, sobre essa busca pela perfeição, né? Eu acho que esse é um exemplo que a gente pode, uma frase, uma palavra que a gente pode utilizar para se referir à sua obra. Esses detalhes, né? Como você foi fiel até aos detalhes mais pequenos. Ok. Então, eu tenho, este ano eu faço 30 anos de carreira como designer, né? Como designer bem, 30 anos oficiais, né? Porque... 30 anos do estúdio, né? 30 anos do Magno Studio, né? Mas o Magno Silveira, eu sempre gostei de artes gráficas, os cartazes do Ziraldo, nossa, eu ficava empolgado sempre fiquei empolgado com as artes gráficas. Então, pegando o Saci, a primeira coisa que eu fiz foi analisar o seu método de impressão, como foi a impressão em 1921. Então, fiz uma análise detalhada. Para esta análise detalhada, eu digitalizei o livro em 1.200 dpi, que é considerado uma resolução altíssima, para que eu pudesse ter um zoom até de 6.400% no computador. Então eu vi detalhes muito precisos da capa, da maneira de impressão. Eu vi qual foi o método que foi impresso e como as cores se sobrepunham e como as cores também fugiam do que a gente chama de registro, como as cores fugiam de registro. Então o primeiro resgate que eu fiz foi da capa. Eu comecei esse trabalho em dezembro, né? E naquele período assim, aquele período aquela semana, né, entre o Natal e o Ano Novo, eu me dediquei com afinco a esta capa. E então eu criei o que eu estou chamando de matrizes digitais, né, que elas são equivalentes às matrizes de metal que se usavam para imprimir imagens com o antigo processo de impressão clichês, né? Dos clichês tipográficos, né? Hoje é offset, é um outro processo, né? Então eu criei essas matrizes digitais e determinei que eu ia fazer a impressão tal qual ele foi impresso, ou seja, com cores puras. Com isso eu tive que escolher uma gráfica de extrema qualidade, sabe, com uma equipe, uma pré-impressão maravilhosa, que é a gráfica Ipsis. Olha, é considerada a melhor gráfica do país em termos de livros de arte. Então eu contei com a equipe da Ipsis e eu fui até lá, nós analisamos, eu levei o original, nós analisamos, olhamos na que nós chamamos de escala Pantone, que é uma escala mundial de cores.
Então eu contei com eles para a gente determinar direitinho qual seria esse Pantone que daria os tons exatos. Então, todo esse cuidado. A pessoa que pega o livro vai ver, esse livro é o mesmo livro que uma pessoa em 1921 comprava na livraria? É o mesmo? É o mesmo, acrescido desses textos que eu falei, né? Esses textos de análise. Inclusive com esses erros de registro. Sim, erros de registro na capa. Você não pensou em consertar? Não. Tem que ser facsimilar, né? Então, Zé Guilherme, você tocou numa coisa que, em determinado momento, quando eu estava fazendo a recuperação das imagens internas, porque no miolo ele é preto e branco, então aparecem lá as imperfeições, entre aspas, né? Mas são características do processo tipográfico. É como quando a gente bate um carimbo assim com muita força e ele dá aqueles borrões do lado, né? Ele caminha um pouquinho. Ele caminha um pouquinho, ele maltrata um pouco o papel, né? Então a impressão tipográfica, que eram as matrizes de chumbo, elas batem no papel e batem com força, é um carimbo metálico, né? E fica até a textura, né? Do texto, fica a textura dele no papel e tudo. Daí as imperfeições, né? Então tem letrinhas borradas, ilustrações borradas no traço. Então eu falei, nossa, eu sei que isso aqui não faz parte da ilustração original. Eu falei, mas eu tiro isso, eu tiro essas imperfeições ou eu mantenho? Então eu refleti muito sobre isso, sabe? E concluí que eu devia manter. Afinal, eu estou fazendo uma edição facsimilar da primeira edição, não é? Eu não estou reescrevendo, eu estou fazendo tal qual como foi impressa essa primeira edição. E eu achei importante também manter, porque fica esse registro para as novas gerações de designers e tudo, que já nascem e já trabalham em ambiente digital, né? Fica esse registro dos tempos da tipografia. Né? Magno, para você conseguir esse rigor, né? A gente até estava conversando agora há pouco, você precisou criar uma editora, né? Para você poder dominar cada etapa do processo, não é isso? Sim, Zé Guilherme. Então, olha, quando eu mergulhei nesse projeto, a primeira coisa que eu coloquei para mim é o seguinte: tem que ter prazer, e para ter prazer tem que ter qualidade. Eu sou uma pessoa exigente com o meu trabalho de designer, enfim, então eu falei, olha, eu vou fazer no papel que eu acredito que tenha que ser o papel, ou seja, nós não temos papéis brasileiros, muita opção. Nós temos o Alta Alvura, que é extremamente branco e reflexivo. Nós temos o papel Couché, que também tem brilho, e temos o papel Pólen, que é um papel amarelo, que geralmente está sendo muito usado para livros. Nenhum dos três me atendiam, sabe, porque eu queria. Afinal, estou fazendo uma edição similar de um livro que foi impresso em 1921. Então, eu quis um papel que me desse essa sensação do tempo, sabe? E, mais uma vez, contei com a Ipsis. Eles me enviaram um mostruário de um papel alemão, sempre os alemães, né? Em termos de arte gráfica, sempre tem os alemães. Eles me enviaram amostras de um papel alemão que se chama Munken, que é perfeito. A textura dele é gostosa, ele não é branco e nem amarelo, ele é um off-white, é perfeito, com uma gramatura, um papel mais grosso, com uma gramatura legal. Então, toda essa exigência que eu coloquei para mim mesmo, ou seja, também fazer a capa dura, isso me fez concluir que se eu apresentasse esse projeto para uma editora comercial, a editora ela pensa no custo do produto, que vai refletir no preço final, e ela está certa, né? Então eu teria que abrir mão desse sonho, sabe, do papel especial, eu teria que abrir mão disso. Eu falei, olha, eu vou fazer uma editora para esse livro. Então, aí eu fundei a Graphin, que é uma editora que este é o primeiro
livro, né? Mas tenho planos para a Graphen. Eu quero que a Graphen mantenha sempre esse rigor de qualidade e livros especiais, né? Puxando um ponto importante, em 2019 a gente tem a obra do Lobato entrando em domínio público, né? Você comentou sobre isso agora há pouco, foi en passant, sobre de que forma os autores têm trabalhado, né, a reprodução dessas obras, alguns, entre aspas, corrigindo trechos ou mudando trechos, outros com notas de rodapé, e você faz uma edição facsimilar contextualizando bastante coisa. E tem um livro do Lobato, O Macaco que se fez homem, que um dos contos, eu me lembro que ele faz um parênteses e fala com o leitor diretamente e diz assim: olha, a gente está numa época, se não me engano, década de 20, que já inventaram o cinema, tem carro, tem um monte de modernidade, ninguém tem tempo para ler um romance de 200 páginas. Então eu vou fazer um conto curto, ele dizia na época. Então eu queria saber de você 2 pontos. Primeiro, qual é o espaço, o tempo, como a gente pode resgatar o prazer do livro em 2022, se ele já achava que a gente não tinha tempo na década de 1920, em 2022, aparentemente temos menos tempo ainda. Então, a importância de resgatar uma obra como essa, um livro tão bem feito, tão bem editado como esse, e também o resgate de Lobato, que ao mesmo tempo é um autor tão conhecido, mas eu tenho a impressão de que ele é muito menos lido hoje do que ele deveria ser. Uhum. Olha, eu acho que eu tenho um pouco de nadar contra a correnteza, sabe? Eu não normalmente eu não vou na onda, sabe? Bem, eu vou falar uma coisa assim que um investidor me disse que hoje é a tendência dos e-books e que eu estaria indo contra isso, né? Eu estou lançando uma edição facsimilar, uma edição facsimilar, ela funciona como objeto, né? Ela precisa ser o objeto livro, né? Mas eu não acredito nessas coisas, sabe? Afinal de contas, eu estou vivo e estou em 2022 e eu me interesso por livros, livros físicos e tudo. Tenho vários amigos que se interessam também por livros físicos. Então eu não acredito muito nisso, né? E eu acho interessante que você colocou, você disse das reescritas, né, que estão acontecendo da obra de Lobato. E aí eu me dedico ao contrário, né? Eu me dedico ao ipsis literis, né? Ao texto tal como é. Contextualizado, né? Contextualizado. Mas eu gosto disso, sabe? Eu gosto melhor do que alterado, né? Eu também acho. Eu acho que a contextualização é importante, né? Porque a sociedade se modernizou, se repensou, então é importante sim a contextualização. Mas a interferência na obra de um artista é uma coisa muito complicada. É uma violência, né? Olha, eu concordo. O Lobato é tão rico e a escrita dele, ele é tão preciso, tão elegante, né? Tão preciso. Às vezes tem um sarcasmo e um humor tão fino que sabe, que você tirar uma pecinha daquilo, você pode desabar tudo. Então, merece ser lido tal como foi deixado por Lobato, né, em 1948. Em 1946 e 47 ele reviu toda a obra para lançar obras completas, né? Então ele deixou esse legado, né? Então a gente tem que respeitar, e eu acredito nisso, na contextualização, né? Há pouco tempo a Companhia das Letrinhas lançou a menina do Reinações de Narizinho, né? Organizada por Marisa Lajolo e com notas de Silza Carla Binhoto. Qual foi a solução que eles encontraram? Eles publicaram o texto tal como foi deixado por Lobato. Mas aí
a Silza criou umas notas de rodapé, mas que não tem aquela característica chata de notas de rodapé, sabe? Na verdade, as notas são um diálogo, que às vezes é entre a Emília e a Narizinho, são diálogos que contextualizam uma expressão. Então, eu gostei muito dessa solução, sabe? E fica um material rico para professores e tudo. Magno, infelizmente a gente tem que acabar. Okay. Eu gostaria que você fizesse o serviço, né? Quem quiser o Saci, onde encontrar, vai ter lançamento, como é que é? Ok. Bem, o Saci, até o momento, ele está sendo vendido pelo site da editora, né? É o grafien.com.br, Grafien com PH, né? Grafien.com.br. Lá vocês podem adquirir, inclusive escolher a forma de entrega, se é PAC ou SEDEX, pelo valor de R$ 199,00. E no dia 21, agora, na próxima terça-feira, será o lançamento na Livraria Martins Fontes Paulista, em São Paulo, né? O lançamento é das 18 às 21 horas e aguardo vocês lá. Ou no Redemoinho mais próximo também. Ou no Redemoinho mais próximo. Você também vai estar pensando no lançamento para cá, né? Para o futuro. Sim. Aí, né? Sim, após esse lançamento no dia 21, nós vamos começar a formatar o lançamento aqui no Vale do Paraíba, né? Muito bom. É isso. Muito bom, Magno. Agradeço a sua presença aqui na SPU+. Guilherme, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Já li o livro, é espetacular. Aprovado, assina embaixo. Vale a pena. Obrigado. Até.